Queridos da paz do Senhor, estamos aqui iniciando essa videoaula com a finalidade de preparação de obreiros. É importante a gente entender que o obreiro ele precisa entender, saber previamente de certos assuntos para que ele possa, quando for estar em uma situação de confronto, ele possa se estabelecer, ele possa tomar a frente, ele não venha vislumbrar, que ele não venha parar. Então nós vamos estar tratando acerca do obreiro aprovado. Nós temos alguns assuntos para tratar nesta aula. O tema hoje é um tema que vai falar sobre as lógicas do obreiro. É importante a gente entender que após a nossa conversão, a gente descobre que a gente tem um novo coração, a gente recebe a mente de Cristo, nós somos sempre o templo do Espírito. Nós vamos ver isso numa aula específica sobre este assunto. Mas é importante o obreiro, o chamado, o vocacionado, ele entender que nós precisamos estar vindo com a motivação certa. Quando eu aceito a Jesus, quando eu levanto a minha mão e aceito Jesus como o único e verdadeiro Salvador da minha vida, eu preciso entender que a motivação tem que ser arrependimento. Se eu venho para Jesus porque os amigos vieram, a rapaziada veio, ou se eu venho para Jesus por causa da namoradinha ou para arrumar um casamento, se eu venho para Jesus porque ali tem instrumento, eu gosto de tocar, se eu venho para Jesus porque ali diz que o Jesus dos crentes cura e eu estou doente, se eu venho para Jesus porque eu estou desempregado, previamente falido, e descubro que ali Jesus abre porta de emprego, ele muda o quadro, e não for o arrependimento, esquece. Eu não aceitei Jesus, eu não me arrependi, e sem arrependimento não há remissão de pecados. Agora, o arrependimento, ele provoca no crente aquilo que nós chamamos de remissão, a justificação, a salvação, enfim, o novo nascimento, a regeneração, parte do que a gente chama de arrependimento. Então todos nós temos que ter vindo para Jesus com base no arrependimento. Se tiver alguém aqui que ainda não, que se enquadra em nenhum desses quesitos de vinda que não seja arrependimento, a gente aconselha que procure o nosso pastor, e que você converse com ele e acerte os seus ponteiros, porque ainda há tempo, não dá para ficar de fora nessa reta final. É interessante que após a nossa conversão, como foi falado, nós precisamos ter uma motivação certa. Aí nós vamos descobrir que nós somos da família de Deus, somos soldados de Cristo, que nossa pátria não é essa, está no céu, nós somos filhos de Deus, isso é condicional. Aqueles que me receberam tiveram o direito de serem chamados filhos de Deus. Esse ser chamado não quer dizer que propriamente nós somos filhos. Seria mais ou menos como o que a gente diz sobre uma criança que é adotada. Ela pode chamar os seus pais adotivos de pais, mas eles só vão ser pais realmente após a tramitação final, juntamente com o juiz ali, quando o juiz empossá-los como pais, ou seja, quando eles tiverem agora a papelada oficial, quando eles tiverem ali a documentação comprovando que eles são pais legítimos, aí sim a filiação ela é completa. A princípio nós temos o direito, recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. O Apocalipse vai dizer, ao que vencer, este herdará todas as coisas, ou seja, ele será meu filho e eu serei o seu pai. Para ser filho, tem que vencer. Enquanto nós estamos lutando, nós temos o direito de ser chamados filhos. Mas depois de vencermos todas as coisas, aí então seremos filhos verdadeiros. Então, a princípio, na medida que a gente vai avançando, no discipulado avança, a gente descobre que a gente tem no mínimo um talento. É importante a gente entender essas coisas e que nós não podemos enterrar. A parábola do talento vai dizer que o servo ele teve um talento e ele enterrou por medo. E isso, o perigo do medo, ele é terrível, porque o medo tem feito muita gente ainda hoje enterrar talento. E interessante que não é só o talento que nós temos, a gente precisa entender que a gente ainda tem. Além do talento, nós temos dom, nós temos uma chamada específica, um ministério e serviço. Lembrando que o ministério não é para todos. Poucos, raríssimos têm ministério. Agora, a chamada específica também não é para muitos.
mas é importante a gente entender o que significa chamada geral e chamada específica. Nós vamos estar tratando sobre isso também hoje, né? Todos temos uma chamada geral. Como é que funciona isso, irmão Jônio? Bom, é o que a gente chama do servo de Deus. A pessoa aceita Jesus, ela já é chamada, né? Ela já tem uma chamada para ser um adorador, para ser exemplo, ser um bom amigo, um bom vizinho, uma boa pessoa, ser fiel nos relacionamentos, ser fiéis nos contratos, nos negócios, nos pagamentos, né, no caráter, na oração, na meditação da palavra. Nós todos fomos chamados para essas coisas, né? Agora a gente precisa entender sobre a chamada específica. A gente precisa se apropriar de todos qualquer tipos de informações para que a gente venha a entender ou descobrir se nós temos uma chamada específica ou não. Tem muita gente que demora 20, 30 anos para descobrir se tem uma chamada. Outros, por incrível que pareça, e a massa, a maioria maciça, eles já se jogam no ministério, porque parece que virou moda as pessoas quererem ser pastores, quererem ser pregadores, quererem ser presbíteros, evangelistas. Paulo vai chegar e vai dizer até a Timóteo, né, que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Porém, convém, esse porém que é publicado, a peneira de Paulo ali a Timóteo, referente ao episcopado, ele é complicado, mas à frente nós vamos estudar sobre esse assunto, vamos ver o que Paulo fala sobre esse respeito, não somente dos apóstolos, dos presbíteros, mas dos diáconos, das esposas dos diáconos. É um assunto interessante, é assustador, mas a gente vai descobrir que esse assunto, né, é 100% para cristão. Porém, a chamada específica é para poucos. Poucos têm chamada específica. Tentando, né, todos devem se preparar, como se fossem específicos. Ou seja, eu, para me descobrir que eu tenho uma chamada para um evangelista, para um pastor, para um missionário, né, que é o apóstolo do mundo antigo, né, a gente precisa estudar igual um doido para saber se a gente é ou não. É a leitura, é a pesquisa, é a busca incessante que vai nos mostrar se nós somos ou não somos. Aí nós temos aí a chamada específica, como foi dito. Tem o eleito de Deus, aquele que Deus separa, aquele que Deus escolhe, né? Mas com o desaflorar, né, desse mundo, como é que eu posso dizer, pentecostal, na qual a gente vê muito profeta revelando, e banalizou-se a profecia acerca de ministério. É natural você entrar numa reunião, num culto, numa vigília, no pé do monte, na descida do vale, e alguém te parar na rua e falar: olha, eis que vejo você subindo um degrau, e isso e aquilo. As pessoas muitas vezes se vislumbram e acreditam que é assim, e não procuram estudar esse ministério, não procuram buscar conhecimento, buscar os dons pertinentes ou fazer uma contraprova. A gente não vai tentar Deus, mas a gente precisa saber, porque a Bíblia fala sobre falsos profetas, né? falsas profecias, e hoje está banalizado. A gente tem que ter muito cuidado de saber discernir se realmente foi Deus que falou ou não, se realmente foi proveniente do Espírito Santo. Deus, ele vai testificar no coração do próprio candidato ao santo ministério, se ele tem uma vocação ou não. E como nós falamos, e é o propósito desse trabalho, dessas videoaulas, é ajudar aos nossos alunos a entenderem, a descobrirem se tem chamado ou não. É importante entender que o serviço eclesiástico na igreja, o ajudar ali, na limpeza, na preparação do culto, todos nós podemos fazer. Isso daí não impede nenhum pastor, nenhum evangelista, nenhum presbítero de descer, de pegar um copo, de encher um copo, de pegar um lixo no chão. Isso não é serviço específico para diácono, para cooperador. Todos nós, inclusive os membros da igreja, têm que estar atentos, né? Para que, se chegar alguma pessoa, se a igreja está muito visitante, o irmão dá o lugar, né, para essa pessoa visitante sentar, se aconchegar, né, preparar, olhar o banheiro, ver se tem papel. Isso daí é geral. Todos nós que estamos ingressando na obra de Deus, na casa do Senhor, nós temos que estar atentos e disponibilizando nosso tempo, nosso preparo para isso. Agora, no que diz respeito à chamada específica, já é diferente. Aí a gente precisa
buscar conhecimento, o que a Bíblia fala, né, as minhas condições. Tem chamadas que vai depender da família, a família tem que estar junto, né? Tem problemas aí, pessoas embaraçadas com relacionamentos e escândalos, esquece. Dependendo da chamada, se tiver algum escândalo, se tiver algum problema familiar, filhos desviados, o obreiro, principalmente nessa questão de família, entra muito o missionário e o pastor. Tem que recuar. Não é vergonha nenhuma eu dar um passo atrás e botar alguém na frente para tomar conta da obra e eu resolver a minha casa. A gente vai ver muito sobre isso. Depois dessa chamada específica, a gente vai entender que há o período que nós chamamos de tempo, o tempo de Deus. Aí nós temos o Cronos e o Kairos. Interessante que o Cronos é o tempo humano, é o tempo de vida, é o ciclo da vida, né? É o tempo que você gasta para você... por exemplo, quem vai fazer uma faculdade, você vai fazer uma faculdade de Direito, vai gastar uns 6 a 7, 9 anos para estudar, para se formar em Direito. Uma faculdade de Medicina demora muito. Um curso técnico demora em média de 2 anos, 3 anos. Quem vai fazer um curso teológico, a média de 2 anos a 4 anos. Um bacharelado, mais uns 2 anos para um mestrado, mais uns 3 anos para um doutorado. É o tempo Cronos, é o tempo lógico da vida, mas o tempo Kairos, ele está condicionado a Deus. É o tempo específico de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Se você observar e você analisar, muitas das vezes, Deus ele tem um tempo determinado para a obra ser executada na tua vida. Vai estar condicionado também ao seu posicionamento espiritual. Muitas das vezes Deus vai te abrindo portas e a gente vai errando e Deus tem que criar um ambiente, né, para que Ele possa estabelecer na nossa vida novamente uma condição para que nós venhamos estar aptos para exercer, para granjear dons, para granjear talentos. Então tudo está condicionado ao tempo Kairos, o tempo de Deus. Há uma música que diz o tempo de Deus para a sua vida. Isso é verdade, tem um tempo de Deus para tudo. Muitas das vezes o teste do tempo é o que tem feito muitos candidatos ao santo ministério, aos cargos eclesiásticos, aos obreiros, né, ao discipulado desistirem. Nós estamos vivendo uma época de obreiros que eles não querem passar pelo teste do tempo. Eles já chegam e já querem já os maiores cargos. Jesus, certa feita, vai dizer sobre isso. Ele vai falar sobre aqueles que querem sentar, né, nos primeiros locais, né, nas primeiras bancadas. Isso é perigoso, porque tem muita gente que está indo a fundo, está chegando rápido, mas sem estrutura, sem raiz, sem força, sem preparo, sem pesquisa, sem estrutura, sem experiência. E quando o vento sopra, quanto o mar se agita, a tendência é afundar. Mas nós vamos preparar hoje obreiros. Aí entra o terceiro ponto, o preparo. O preparo é importante, porque sem preparo o obreiro não pode labutar. A gente sabe que o preparo ele é indispensável até para um atleta que vai correr numa maratona, e Paulo vai falar sobre o atleta que em tudo se abstém. Ele vai falar do atleta que não olha para as coisas que são lançadas, esquecendo das coisas que para trás ficam, sempre para o alvo. Glória a Deus. Tem um preparo, o preparo psicológico para não vislumbrar no caminho, o preparo físico para aguentar a corrida, aguentar a marcha. O soldado romano, no mundo antigo, ele tinha que caminhar 20 e poucos quilômetros com um peso equivalente a um soldado nas costas, para aguentar o peso. Se ele não aguentar carregar o amigo nas costas, o soldado ferido, ele não podia ser soldado romano. Paulo vai escrever aos Gálatas, capítulo 6, verso 2, carregai as cargas um dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Isso é lindo, porque mostra que ser servo, ser obreiro, é estar preparado, não somente para suportar as afrontas, suportar as perseguições, suportar as guerras que nos abatem, mas também suportar o irmão e ajudá-lo na sua caminhada, na sua busca, na sua corrida rumo ao céu de glória. Esse preparo é o que vai nos dar força. Tem muita gente que está até fazendo, mas por falta de preparo, por falta de condicionamento, cai na beira do caminho. A gente vai ver na matéria das armaduras do Espírito que a sandália, que é a preparação do Evangelho, ela é crucial, porque para caminhar no mundo antigo caminhava-se muito, caminhava-se
muitos quilômetros, e se você não tiver calçado os pés, você fere os pés numa pedra, num espinho, você fica sujeito a ser picado por cobras na beira do caminho. E o calçar aponta para a preparação do Evangelho. Esse preparo é o preparo do conhecimento bíblico para usar de acordo com as necessidades da obra. Não é somente botar um terno, uma gravata e ficar ali na porta, levando o copo, o pregador, ajudando, passando o coadorzinho ali na hora da oferta, não. Ele está preparado a vencer em todas e quaisquer circunstâncias, ambientes, seja no serviço, seja na sua vizinhança, seja no seu trabalho, seja nos seus familiares. É importante estar preparado, porque o dia mau, ele vem. Paulo vai dizer, para que revestir de toda a armadura de Deus, para quando chegar o dia mau, estejais firmes. Quem não tem preparo, cai. Jesus vai dizer, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tem que estar preparado. Quem não está preparado, cai. Quem não está preparado, não fica de pé. Quem não está preparado, não consegue caminhar, não consegue chegar até o final. Mas quem se preparar, quem ir até o fim, vai receber. E a Bíblia vai falar sobre os prêmios, sobre as vitórias, sobre as coroas, né? E é muita coisa boa, mas tem que estar preparado. Depois do preparo, é interessante a gente observar que nós temos o que a gente chama de geografia, porque muitas das vezes a geografia ela é importante para identificar se a chamada, a vocação, o talento, o dom, o ministério, o serviço, ele vai estar sendo executado de uma forma, como eu posso dizer, perita, perfeita, porque muitas vezes Deus prepara, Deus fala por profetas, usa pregador, usa cantor, dá sonho, dá visão, você estuda, você se prepara, passa o tempo, aí tem a questão do preparo ali, do estudo, busca os dons, busca o batismo, né? Faz curso e se prepara, mas a geografia não é a geografia que Deus quer te usar. Aí a gente precisa saber aonde é o local aonde Deus quer me usar. Às vezes não é em Judéia, não é em Jerusalém, às vezes não é em Samaria, às vezes pode ser nos confins da terra. Jesus falou, olha, ser-me-eis minhas testemunhas, uns na Jerusalém, outros na Judéia, outros em Samaria e outros até no confim da terra. A gente precisa saber qual a geografia que eu me enquadro, para que não aconteça igual aconteceu com a igreja primitiva, que não saiu de Jerusalém, os que tinham que estar na Judéia não foram, os que tinham que estar em Samaria não foram, os que tinham que ir para os confins da terra não foram, aí Deus levantou, Deus suscitou um tal de Saulo. Aí o couro comeu, que Deus nos livre de Saulo venha nos perseguir para que a gente possa cumprir o nosso ID. É bom que a gente entenda a nossa geografia, onde Deus quer nos usar, onde Deus quer que o nosso ministério seja fluente, porque se você estiver no local errado, dificilmente Deus vai operar na sua vida. Quem tem chamada missionária tem que partir, quem tem chamada evangelística tem que ir, quem tem chamada presbiterial tem que estar apto para ensinar, quem tem chamada diaconal tem que estar para servir, para visitar, quem tem chamada pastoral tem que ter apto para aconselhar, para visitar, para ir casa por casa, fazer o trabalho, né, poimênico, um trabalho complicado. E todos os membros da igreja também são obreiros da casa do Senhor, tem que estar para ajudar de todas as formas. Então é importante a gente conhecer a geografia. E nós temos aí, para terminar, o que a gente chama do quinto item, que é a isenção. Tem algumas chamadas que, dependendo da situação, da circunstância, nós estamos isentos de fazermos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar, olha, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Dependendo, vamos supor, a pessoa tem a chamada ministerial de apóstolo, que é o missionário. E se a igreja só trabalha com construção, a igreja só trabalha com mármore, a igreja só pensa em ar-condicionado, só pensa em porcelanato, só pensa em bateria acústica, um som de primeira, iluminação, cadeira acolchoada, aquela coisa bonitona, e todo o dinheiro que entra, ela só coloca em aparato para ornar a igreja.
igreja. E dentro do templo tem uma pessoa que tem uma chamada ministerial para missionário. Ele tem que ir aonde ninguém vai. Ele foi vocacionado por Deus para ir aonde está o necessitado, aonde está o carente. Ele precisa chegar a outras fronteiras. E a igreja tem por prioridade e pegar todo o dinheiro que está disponível e enviar esse obreiro, essa família, esse casal, enfim. Mas a igreja só trabalha com o dinheiro que entra, é só para construção, é só para construir, só para construir. Esse missionário, ele está isento. Ele não vai custear pelas próprias custas. Quem tem condição de custear pelas próprias custas até vai. Mas quem não tem condição, como é que irá? Paulo vai dizer, como irão se não forem enviados? Então a gente precisa entender que a isenção, ela é importante. No quesito pastoral e no quesito do missionário também. A família entra. Se a esposa não for crente, se os filhos não forem crentes, não tem como ir. Paulo vai dizer a Timóteo, né, que o obreiro que não governa bem a sua casa, como governará a casa de Deus? Então a gente precisa entender que há isenções. Lógico que ninguém que tem chamada não vai, né, guardar os seus, não vai preparar a sua família, não vai condicionar os seus filhos numa vida espiritual santificada, porque se você for negligente e se enquadrar naqueles que enterram talentos, naqueles que não se prepararam, o local que vai ser reservado é as regiões inferiores, onde há choro e ranger de dentes. Não tem outro local. É por isso que a chamada vocacional, o obreiro, para ser aprovado, ele tem que manusear a espada e não tem que ter nada em que ele possa ser envergonhado. Hoje a maioria dos obreiros, infelizmente, sempre tem alguma coisinha, ele está sempre sendo envergonhado aqui, acolá, mas hoje nós vamos entender que é importante ingressar nessa caminhada, ingressar nessa chamada rumo à preparação, e a preparação ela é árdua, ela é cansativa, mas nós sabemos que todos começamos do nada. Todos nós começamos do zero e Deus vai gratificando, vai abençoando, aí você vai lendo, vai estudando, o Espírito Santo vai te fazendo lembrar, você vai orando, vai buscando, vai recebendo o dom e vai se melhorando até você chegar na postura de varão perfeito. E assim somos nós. Nós estamos aqui hoje também nessa mesma caminhada, buscando o aprendizado, buscando cada dia mais entender, crescendo na graça e no conhecimento, para podermos chegar numa postura e de fazermos a obra de Deus com excelência, que nós possamos buscar esses conhecimentos, que nós possamos entender que é necessário fazermos essa obra de forma exemplar, de forma séria, entendemos os porquês e os praquês e sabemos que quem mete a mão no arado não pode olhar para trás. Tem muita gente que começou e não terminou. Tem muita gente que está até achando bonito essa coisa de obra de Deus, mas não conhece o mapa, porque o mapa não conhece a geografia, porque a geografia não é o mapa. Quando você pega um mapa de uma estrada, um mapa de uma cidade, você fala, eu sei ir até lá, mas quando você vai na geografia e você começa a ver que ali tem um radar, tem uma lombada, tem um buraco, tem uma ladeira, tem um monte, tem uma rua estreita, uma rua larga, aí você se perde, você começa a ter problemas. Então a gente precisa entender que conhecer a geografia e não ficar balizado pelo mapa, porque o mapa parece que é tudo fácil. Vocês ligam o GPS e vai, mas quando você chega lá e quando entende que o GPS não mostrou que naquela rua ali é uma rua de barro, é uma rua cheia de buraco, aí você vê que você está tomando prejuízo. Assim é a obra de Deus. A gente não pode ficar olhando para o que os outros estão falando. Cuidado com o profeta, cuidado com esse pessoal aí que só sabe revelar e não mostra as veracidades, os porquês, as entrelinhas das grandes chamadas ministeriais. E assim a gente olhou, agora percebeu que nós temos a chamada específica. Resumindo, a chamada específica não é para todos. O nome já diz, é específico, né? Dentro de uma comunidade, por exemplo, Atos 13, dentro da comunidade de Antioquia, segundo Flávio Josefo, havia cerca de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas em Antioquia. E o texto vai dizer que dentro desses 1 milhão tinham 7 que estavam orando e estudando as Escrituras. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo manda separar
para ele e para o ministério a Barnabé e a Saulo. 1 milhão? Separar 2? Se você fizer o cálculo, é muito pouco. É muito pouco. Mas o Espírito Santo separa. Nas lógicas eclesiásticas, Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, capítulo 4, verso 11 e 12, que a uns ele deu por ele é Jesus, a uns ele deu por apóstolos, outros por pastores, outros por profetas, outros por evangelistas e outros por mestres e doutores. Dentro da igreja sempre vai ter um presbítero. Deus vai levantar doutores, mestres, apóstolos, evangelistas. Só que eu preciso entender que há um preparo, há um tempo do preparo. Muitos não aguentam o tempo do preparo. Muitos não aguentam o preparo. Muitos estão na geografia errada. E muitos até têm isenção e não sabem, estão na frente de uma obra e a obra está fracassando porque era para ele ter passado para outro, era para ele ter entregado na mão de outro. Tem muita gente que é diótrefes. Está na frente de uma obra, mas não quer largar, não quer perder a primazia. E a Bíblia diz que João envia os seus obreiros e ele expulsava e oprimia. Né? A gente vê muito aí, igrejas, congregações, que os dirigentes eles não querem perder o postulado. Isso é perigoso. Se você está aí na igreja hoje, vamos supor, o pastor ausentou-se e você assume. O primeiro que chegar num nível maior que o seu, você tem que entregar a igreja para ele tomar conta. Porque você tem que entender, hoje abaixo, quem está acima de você é que manda. E a gente tem que entender a postura do servo. Nós vamos estudar sobre o servo, nós vamos estudar as lógicas do servo, no que diz o original, e a gente vai se assustar, porque o servo vai muito mais além do doulos. Doulos é a camada mais simples das variantes do servo, mas nós temos outros. Então a gente precisa entender que há certas isenções, né, há certas coisas que a gente pode e não pode fazer. Se você olhar, se você observar a história de Uzá, Davi queria trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, da casa de Elimeleque, de Abinadab, perdão, e o carro, a forma de trazer a arca foi num carro de boi. Só que o carro de boi foi a moda dos filisteus, porque quando a arca saiu lá do templo de Dagon, os filisteus colocaram a arca num carro de boi, colocaram ali o que a gente chama de algumas estatuetas de ouro em forma de hemorroidas e de ratos dentro do carro, e eles falaram, olha, se o carro for para rumo a Israel ali, então é Deus que está no negócio. Se ele for para outro lugar, a gente também pelo menos se livrou desse Deus aí que está derrubando a nossa estátua. Aí quando chegando ali numa bifurcação em Y, para quem entende de legislação de estudando sabe o que eu estou falando, quando chegou na bifurcação de Y, o carro de boi, guiado pelos bois, seguiu em direção a Israel, e os filisteus ali jubilaram, porque se ficaram livres da maldição de Deus. A arca agora vai lá para Bet-Semes, e aqueles homens de lá abrindo a tampa da arca para querer saber o que tem dentro. A Bíblia diz que eles morrem, muitos homens daquele local, então eles não querem ficar com aquela arca, e a arca vai para a casa de Abinadab. Abinadab agora cuida da arca, e Davi deseja buscar a arca que estava na casa de Abinadab para Jerusalém, haja vista que Saul reinou 40 anos sem a arca. Isso é perigoso. Tem muita gente que está reinando, tem muita gente que está pastoreando, tem muita gente que está operando, servindo na obra, mas sem a arca, sem a presença, sem a glória, sem a presença de Deus. Isso é perigoso, mas isso é verídico. Muitos pastores hoje, só o sangue de Jesus. Tem igreja que a gente vai aí que a gente fica até com medo, porque é um culto frio, é um culto morto, a igreja está morta. Por quê? Porque a glória foi-se a glória, e acabou-te. Foi-se a glória. E a Bíblia vai dizer que Davi vai querer trazer a arca. Só que a arca, ao invés de ser trazida como os sacerdotes traziam no ombro, né, que a arca tinha que ser trazida pelo ombro do sacerdote, ou pelo coatita, ou pelo filho de Arão, né, e não tinha outra forma de trazer a arca. Aí a arca veio da casa de Aminadab nos carros de boi. Isso é triste. Porque o Uzá
chamado por Davi para estar nessa grande empreitada, uma grande festa, um grande culto, a arca está voltando para casa, mas da forma errada. E Uzá foi morto. Morreu por quê? Porque ele não soube dizer não para Davi. Davi, não dá para levar a arca desse jeito. Cadê o sacerdote, Davi? Davi, cadê os quartitas? A arca tem que levar no ombro. É a lei de Moisés. Mas não. Ele ficou com medo, porque Davi que tinha mandado levar, o irmão dele Aiô na frente, o Aiô sonso não viu nada. Na eira de Quizon, né, as rodas começaram a se estremecer. E é interessante que quem estuda sobre a eira é um lugar plano onde você trilha, um boi trilha ali para quebrar a casca da semente, separar os feixes dos trigos, aonde os animais passavam, ali pisavam os trilhos para separar a casca da semente. Então tinha que ser um lugar plano, limpo, liso de pedras, liso de buraco. E as rodas começaram a estremecer e a gente percebe que era Deus criando a situação para desfazer aquela forma que Davi estava querendo trazer a arca para casa. E infelizmente isso culminou com a morte de Uzá. Infelizmente Uzá, ele padeceu por causa de uma negligência, né, por causa de um erro ministerial, um erro do superior, um erro de Davi, e ele não soube os porquês, ele não tinha preparo, ele não tinha pesquisa, ele não tinha conhecimento do que ele pode, do que ele não pode fazer, e ele achou que era Davi que estava mandando, ia dar certo, e nem tudo que está dando certo é certo. E o que aconteceu foi que Uzá morreu, Deus matou Uzá, e logo depois o Davi ficou com medo e mandou a arca para a casa de Obed-edom. Passando 3 meses que ele ficou sabendo que Obed-edom estava sendo abençoado por Deus, ele manda trazer a arca de volta. Quando você vai lá em livro de 1 Crônica, capítulo 15, vai ser narrado a forma certa de trazer a arca. Agora Davi coloca os sacerdotes em ordem. Agora a arca agora é carregada no ombro, não é mais carregada no carro de boi. E a arca vai vindo da forma certa. Por quê? Porque o preparo nos ensina a fazer o que é certo. A primeiro momento, Uzá fez o que era errado, seguiu o conselho errado e morreu. Agora o Davi está fazendo o que é certo. O preparo nos mostra como fazer da forma certa para agradar a Deus. Tem muita gente fazendo, mas fazendo errado. Tem muita gente até fazendo, mas fazendo de qualquer maneira. Tem muita gente até fazendo, mas fazendo por achismo, fazendo por sensacionalismo, fazendo por uma espiritualidade fria, uma espiritualidade simplória e primária, mas aqueles que querem fazer a obra do jeito certo precisam fazer com preparo, com conhecimento prévio, com pesquisa avançada, e é isso a nossa proposta desse curso, desse trabalho, que você possa aprender o que é trabalhar para Deus da forma certa, aprender sobre chamada específica, sobre tempo, sobre preparo, sobre geografia e sobre a isenção. Então que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar de maneira poderosa, que nós possamos nos encontrar na próxima aula, que nós possamos estar estudando. Eu quero que vocês estudem, meditem nisso, porque é necessário que a gente venha aprimorar e crescer na graça e no conhecimento, porque a obra está aí. Jesus certa feita falou, olha, rogai ao Senhor da Seara que envie obreiros para a Seara. Se você não fizer, Deus vai mandar, porque a ordem de Jesus é que a gente chame, peça a Deus para trazer obreiros, e Deus está mandando muito obreiro para fazer a obra. Mas se você tem chamada, se você tem uma chamada específica, e se você tem um talento, se você tem um dom, se você tem algum serviço para prestar, e você não prestar, você enterrar o talento, meus pêsames. Jesus falou, e eu vou tornar a falar novamente, que aquele homem, porque enterrou o talento por medo, e o medo é coisa complicada, foi expulso, amarrado, jogado nas regiões inferiores, onde há choro e ranger de dentes. Que Deus possa nos ajudar em Cristo Jesus, que eu espero que esse vídeo possa te ajudar em alguma forma, que você possa estar meditando, averiguando na Bíblia o que foi falado, e a gente vai nos encontrar novamente numa próxima aula. Que Deus possa vos abençoar de maneira poderosa. É o que nós te pedimos a Deus e agradecendo por tudo. Que Deus possa abençoar a todos. Em nome de Jesus. Amém.